Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Primeiramente, eu quero estar desejando a todos uma ótima tarde e abençoado dia a todos. E o assunto de hoje que eu venho falar com vocês é sobre um assunto ao qual tem causado bastante pânico, bastante repercussão, e é sobre o que está acontecendo na China, sobre o coronavírus. Muitas pessoas, eu creio que têm se perguntado: será o final do mundo? Será o final dos tempos, como fala a Bíblia? Mas, meus irmãos, eu venho dizer para vocês nesta tarde que uma nação, quando ela tem Cristo, quando ela tem Deus como o seu guardião, uma nação, quando ela tem Deus como seu protetor, ela é uma nação rica em espírito, ela é uma nação rica em proteção. A China, por muitas vezes, fez muitas coisas que desagradaram a Deus. Se você for pesquisar sobre a China, os noticiários vão dizer que a China, ela matou muitos missionários. A China, ela matou muitas pessoas que foram lá levar a palavra de Deus. A China foi um dos países que ela proibiu a entrada da palavra de Deus. A Bíblia, ela era proibido, ou ela é proibida na China. Se você ir lá como um profeta, se você ir na China e entrar lá com a carteirinha de um missionário, você ou vai ser deportado da China, ou você pode até ser preso ou até ser morto na China se for pego pregando a palavra de Deus. Então a China, ela se tornou um país ao qual o seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é o poder. Então, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia nos fala: feliz da nação cuja o Deus é o Senhor. Isso é bíblico. E a China, ela é um país onde ela teve um crescimento muito grande. A China, ela é um país onde teve uma expansão humana muito grande. Então, é um lugar onde tem muita gente e pouca busca a Deus, onde um lugar que tem muitas pessoas, mas que a presença de Deus é pouca. E aonde não tem a presença de Deus, não tem nada. Aonde não há o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, ele é uma cidade ou uma nação destruída. Por isso, meus amados irmãos, o que eu não estou querendo dizer que Deus está castigando a China. Deus, ele está querendo destruir a China. Quem procurou a própria destruição foram os próprios chineses. Porém, na palavra, se a gente for se aprofundar nela, iremos ver que não existe uma nação que se levantou contra Deus, que se rebelou contra Deus, que se deu bem. Não existe um povo que deixou de ter Deus como o seu Senhor, que se deu bem, que foi para frente. Por exemplo, se a gente for voltar lá no Velho Testamento, lá no tempo de Moisés, quando o Egito prendeu o povo de Deus, quando o Egito deixou de fazer a vontade de Deus, que era libertar aquele povo, quando o Egito achou que poderia ser uma nação maior do que Deus, a gente vai perceber que o que acontece com eles é a destruição. O que acontece com eles são as pragas que Deus manda para aquele lugar,
para que eles possam liberar o seu povo, para que eles possam libertar o povo ao qual Deus escolheu para viver na terra. Então, a China, se você for comparar, está acontecendo a mesma coisa. A China está passando por isso. Deus tem me dito que a China está passando por isso para poder libertar o povo de Deus, porque eu creio que deve haver chineses que vivem na China que são cristãos, que são tementes a Deus, porém, por ser proibido o evangelho, proibido a palavra de Deus naquele lugar, eles não podem se manifestar a favor do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Não podem fazer um mover naquele lugar para que Deus possa ter misericórdia e alcançar a própria nação deles. Então, meus amados e queridos, o que eu quero que vocês entendam nesta tarde, que Deus, ele não é um Deus vingativo. Deus, ele não está castigando a China. Deus, ele só está permitindo isso lá para que o vosso coração daquelas pessoas, para o coração daqueles governantes, dos comandantes, dos presidentes da China, venha se dobrar perante ao Senhor, pois a Bíblia nos fala que todo joelho se dobrará perante a Deus, toda língua confessará ao Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, nesta tarde eu quero deixar para você brasileiro, para nós daqui do país do Brasil, que nós venhamos refletir sobre isso. Porque quantas vezes, ou talvez a maioria das vezes, muitos de nós temos colocado o dinheiro à frente de Deus. Nós temos colocado os bens materiais, até mesmo a nossa família, acima de Deus. E esse é um erro grave ao qual não pode acontecer, porque a palavra de Deus é o primeiro mandamento de Deus que fala: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, eu quero deixar esta palavra no teu coração nesta tarde. Venha amar a Deus sobre todas as coisas, porque a nação que ela tem Deus, ela tem tudo. A nação a qual teme a Deus, ela é uma nação feliz, ela é uma nação próspera. Não venhamos deixar que algo que não seja a presença do Senhor venha corromper o nosso coração, venha nos distanciar da presença de Deus. E eu também quero pedir que nós entremos em oração, que nós venhamos pedir a Deus a misericórdia de Deus sobre a nação da China, que nós venhamos pedir que Deus venha curar, pois a palavra de Deus fala que aqueles que o buscarem, aqueles que buscarem a Ele de todo o coração, Ele vai ouvir, Ele vai se fazer presente. Então vamos buscar a Deus por esses chineses, porque lá no meio de muitos chineses existem cristãos. Podemos ter, às vezes, missionários lá no meio que estão apenas pela dependência de Deus, estão lá apenas pela cobertura e pela graça de Deus. Então vamos orar por eles, meus queridos irmãos. É isso que eu venho pedir nesta tarde, e que o seu dia venha ser abençoado e que a paz do Senhor estejam com todos. Amém.